Olá, amigos. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo de ontem sobre a edição genética e os problemas relacionados à polêmica existente científica, se continua com a edição genética, com as pesquisas, se elimina as pesquisas ou se cria um organismo para fazer um controle superético da epigenética, né? Isso para o autismo é fundamental e para outras áreas também, outras doenças, síndromes e transtornos cuja origem seja uma mutação genética. Bom, as perguntas que eu recebi foram de Nicolas, Bernardo, Alex e Yuri, cada um de uma área do Brasil, 2 por e-mail, um por WhatsApp e o outro por Messenger, onde nós, Messenger não, é Instagram, onde nós que estavam relacionados ao nosso trabalho, ao nosso vídeo de ontem, né? Então, todos eles queriam saber praticamente a mesma coisa. Será que essa tesoura pode vir também a ser a cura do Alzheimer? A cura do Alzheimer foi Yuri, a cura do câncer, Nicolas e Alex, a cura do autismo, TOD, etc., Bernardo? Sim. A resposta é sim. Sempre existe essa possibilidade. Inclusive, está sendo usado a tesoura molecular não para a cura em si, mas para pesquisar a relação entre um determinado tipo de neurônio do cérebro que fica com um funcionamento irregular no autista quando existe a inflamação cerebral. Então, há uma mutação genética que determina a uma determinada tipo de neurônio um funcionamento irregular. A tesoura molecular está sendo usada de alguma forma, eu não sei exatamente como, nessa pesquisa, para descobrir essa relação. Talvez, descobrindo essa relação, possa-se, mesmo havendo a mutação genética ou a inflamação cerebral, evitar que essa família de neurônios, esse grupo de neurônios, sofra essa avaria, essa alteração, né? Então, ela está sendo usada para várias coisas. E, realmente, você proibir a evolução científica de uma ferramenta dessas pode ser um atraso na ciência, não há dúvida. Mas, como eu já comentei com todos os quatro, existe o problema da alteração na organização natural do ser humano. Olha só. Aí, quando eu falei isso para Alex, e a Alex disse, mas se está havendo uma avaria, se está havendo uma mutação genética, o ser humano está variado. Então, a tesoura molecular vai apenas consertar uma avaria e fazer com que ele volte a ser um ser humano normal. Pode ser. Mas só tem um detalhe que nós temos que pensar bastante. Essas alterações que estão acontecendo nos genes, essas mutações genéticas, podem ser mutações provocadas por uma alteração que nós provocamos no meio ambiente. Já repararam essa ligação? Então, por exemplo, nós estamos colocando uma porção de venenos no meio ambiente, não estamos? O tempo todo a gente está colocando isso. O refrigerante é um, o açúcar branco é outro. Tá? Os agrotóxicos exageradamente são outros. O ar que a gente respira também é cheio de veneno. Se você mora perto de como lá em Camaçari, na Bahia, próximo daquelas fábricas, daquelas usinas, tudo o que vai acontecer? Veneno no ar, veneno na água, veneno na terra. Tá? E então o organismo humano nessas áreas, e o organismo também dos animais e até das plantas, esse vai ter que se modificar. O DNA vai sofrendo alterações de tempos em tempos para se adaptar ao meio ambiente. E essa variação muito, muito rápida do meio ambiente pode não dar tempo do DNA ir se adaptando de uma maneira correta, gradual, acaba ele se atropelando e fazendo uma correção além da necessária, e essa correção além da necessária pode ser uma mutação genética forte que cause uma anomalia no ser humano. Então pode ser o seguinte, que a partir do momento que nós vamos mudando o meio ambiente,
o nosso DNA vai se adaptando para que nós continuemos normais, digamos assim, mesmo no ambiente alterado. Só que nem todos os organismos conseguem fazer essa mudança, essa alteração, essa adaptação, digamos assim, genética gradativa, sem prejuízo nenhum, sem efeito colateral. Então, uma alteração, às vezes, pode ser feita muito rápida, e essa muito rápida pode ser a causa dessas mutações estarem cada vez mais frequentes no autismo, no TDAH, no TOD, em tudo que é coisa, no câncer, em todas essas, Alzheimer, em tudo isso que está acontecendo aí. Lógico, muita gente diz não, o Alzheimer e outras doenças estão acontecendo mais rapidamente, mais frequentemente, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Pode ser, mas nós não podemos descartar nada, tá? Então, o que acontece? É possível que essa mutação seja uma coisa natural para adaptação ao meio ambiente. Sendo assim, nós, ao consertarmos, estaremos dando um passo atrás para um momento em que já não é mais possível aquele gene estar naquele passo atrás. Isso tudo tem que ser muito bem analisado. Isso é muito difícil que os geneticistas, médicos e engenheiros geneticistas possam ter uma solução agora. Todo mundo está estudando isso, todo mundo está tentando entender isso, mas eu não vejo ainda, não li ainda, pode já haver estudos focando isso que nós acabamos de falar. Então, por isso que a correção pela tesoura molecular pode realmente estar alterando a evolução natural do ser humano. Por isso, né? Agora é chute. Tudo que nós estamos falando é chute científico, mas é chute. Tá? Não há dúvida. Porque a gente não tem como provar. Por enquanto, nós estamos muito aquém do conhecimento científico suficiente para ter uma comprovação sobre isso. Mas é para vocês. Isso é para vocês, novos, que estão começando agora. Bernardo, Alex e Yuri estão no ensino médio. Nicolas já é professor de matemática. Mas todos novos, né? Então é para vocês. Isso aí, cada um de vocês. Quer dizer, Nicolas já escolheu, Bernardo, Alex e Yuri escolham agora os caminhos profissionais que possam ajudar a sociedade a descobrir essas coisas, né? Então, outra coisa que eu comentei agora já foi Bernardo e Nicolas, foi a parte de que nós, ao buscarmos a cura de uma determinada doença pela tesoura molecular, como a tesoura molecular, o uso dela pode eliminar a necessidade de drogas, de medicamentos, etc. Obviamente, quem tiver nessa pesquisa pode sofrer algum tipo de perseguição. Aí você vai dizer, como? Perseguição por estar tentando descobrir uma coisa boa para a humanidade? Exatamente. Perseguição por estar descobrindo uma coisa boa para a humanidade. E isso, nós já temos alguns exemplos. Dr. Nicolas Gonzalez, Dr. Jeff Bradstreet, foram dois cientistas que nós perdemos em 2015. Exatamente porque eles estavam descobrindo a cura tanto para o câncer, Nicolas Gonzalez, como para o autismo, Jeff Bradstreet, utilizando meios que não eram drogas, medicamentos controlados. Eles estavam usando o GC-MAF. Tá? Então, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, é fácil. É só entrar na internet, procurar na Nicolas Gonzalez. Esse Nicolas é com CH. Tá? E Jeff Bradstreet, Jeff com 2 Fs. Tá? E vocês vão ver a história dos dois, que é algo espantoso. Eu, nas minhas palestras e cursos, eu comento sobre isso e dou alguns detalhes. Aqui não é conveniente a gente dar detalhes, né? Então, pode existir isso também. Ou seja, lembram que ontem eu falei que entre os 3 cientistas que estavam naquele debate, lá em Doha, nós tínhamos Julian Savulescu, totalmente a favor da edição genética, logicamente vai acabar sendo perseguido, né? Se a edição genética vier a evitar o uso de medicamentos.
Jamie Metz, que é um controle rigoroso ético de tudo, e Kate, que quer a eliminação das pesquisas pelo CRISPR, né? Então, isso significa que tem gente criando algum meio de nós não podemos levar adiante essa pesquisa. Bom, então, pelo que eu queria comentar com vocês, para dar a resposta para os três, é exatamente isso. Pode haver sim. Agora vamos ver a pergunta de um de vocês, que foi sobre o Alzheimer, né? No Alzheimer, as coisas estão chegando mais próximos até de uma semelhança ao autismo. Tá? É incrível, né? E também ao AVC. Agora vejam, três coisas que parecem completamente diferentes: AVC, Alzheimer, autismo. Fiquem atentos aos nossos vídeos, às nossas conversas, porque nós estamos o tempo todo entrando em contato e recebendo também telefonemas e e-mails e WhatsApp desses nossos colegas, que eles estão descobrindo coisas interessantíssimas. Uma delas foi que exatamente que pode o Alzheimer, o mal de Alzheimer, também estar sendo causado por uma inflamação cerebral. E, pasmem, pode também o AVC ter como uma das suas causas, os elementos disparadores, uma inflamação cerebral. O autismo, a gente já sabe que todos os seus sintomas são resultados da inflamação cerebral, que tem como causa original a mutação genética. Tá? E essa mutação genética nós já sabemos, por pesquisas que eu já relatei aqui, comprovadas cientificamente, ela acaba provocando um defeito num determinado tipo de neurônios, que é o que vai causar os sintomas do autismo, a maioria dos sintomas do autismo, né? Então os caminhos estão seguindo, né? O que nós precisamos é saber que precisamos ter mais gente pesquisando isso, mais gente estudando e mais gente perguntando, com mais curiosidade. Quanto mais curiosidade, mais nós teremos cientistas pesquisando, e a curiosidade vai formar novos cientistas, que eu espero que Nicolas, Bernardo, Alex e Yuri sejam mais 4 nessa linha de cientistas que o mundo precisa, né? E isso então é fundamental. Bom, visto isso, nós vamos ver o seguinte: um deles foi Yuri. Yuri disse o seguinte: olha, eu estou fazendo faculdade de pedagogia, tá? Pedagogia está aí, interessante. E ele teve um treinamento para mediador do autista, mediador de autistas, TOD, etc. Ótimo. Coincidentemente, eu sempre estou recomendando. Ele disse que está já nos últimos semestres, né? Eu estou sempre recomendando que esses mediadores sejam exatamente alunos dos últimos semestres de pedagogia, tá? Para que possam realmente ter essa relação de mediação com mais facilidade, né? Quer dizer, qualquer pessoa pode ser um mediador, mas uma pessoa que está preparada com conhecimentos pedagógicos, logicamente, vai ter muito mais facilidade para isso, né? Aí ele me pergunta o seguinte, já em relação ao autismo, né? Que foi uma das coisas que nós comentamos ontem, porque a edição genética vai estar sendo esperada pelas famílias autistas. Então ele pergunta o seguinte: estão me dizendo que eu tenho que estudar o método precoce de Denver, o método ABA, o método TEACH, que só assim a gente consegue fazer com que o autista se livre dos problemas, dos sintomas, que comece a se desenvolver. Olha, método Denver, modelo precoce de Denver, método ABA, método TEACH, todos esses métodos, todas essas metodologias para desenvolver o autista são excelentes, todas são excelentes. Então, você estudar esses métodos, você não está perdendo nada, você está ganhando muita técnica. Só você tem que saber o seguinte: o seu trabalho vai ser um trabalho muito mais difícil do que aplicar um método desse. Por quê? Porque na hora que você vai aplicar um método desse para o autista,
Se ele não estiver escolarizável sem medicamentos, ele vai estar sendo adestrado por você. Entendeu? Olha só. Vamos que esse autista está tomando risperidona, Rivotril, aripiprazol, metilfenidato, cloridrato de fluoxetina, essas coisas todas para camuflar todas as consequências da sua inflamação cerebral. Só que ninguém está fazendo com ele a redução da inflamação. Então ela está aumentando, cada dia mais. Então com isso, ele cada vez aumenta a dose do remédio, diminui, troca de fórmula, aquela coisa toda, e ele vai para esses métodos. Então você vai ter um trabalho tremendo de desenvolvê-lo, mas vai conseguir. Você vai fazer com que ele seja um robô muito bem programado, tá? Bem programado, já que ele está sendo contido pelos medicamentos, ele não está agressivo, não está nada disso, mas está robotizado e vai ser muito bem adestrado, a depender da sua prática nisso, vai ser bem adestrado. Então ele vai criar comportamentos corretos por adestramento, substituindo os comportamentos incorretos por adestramento. É uma terapia comportamental. Tá? Todas elas são baseadas em terapias comportamentais, que é de treinamento continuado. Aí o treinamento faz com que eles se adequem e se acostumem tanto àquele comportamento correto, que eles deixam de ter o comportamento incorreto. Tá? Por que eu digo que o seu trabalho é muito mais difícil do que isso? Porque isso seria simples. O que você vai ter, o ideal mesmo para quem quer ver essas crianças bem, não é isso. É fazer com que elas não sejam adestradas, que elas se desenvolvam como qualquer criança normal. E para isso, ela só precisa não ter inflamação cerebral. E para não ter inflamação cerebral, ela só precisa ter um tratamento rigoroso para eliminar todos os parasitas, os vermes, um acompanhamento rigoroso de nutricionista para tirar todos os alimentos que aumentam a permeabilidade intestinal e criam a inflamação cerebral, como está comprovado em relação ao glúten, por exemplo. Tá? Glúten, soja, caseína, corantes, conservantes, açúcar branco, refrigerante, nem pensar. Né? Então, aí você vai ter um trabalho muito mais eficaz, porque a criança está escolarizável, ela não está contida por medicamentos. Ela está escolarizável porque ela está sem a inflamação cerebral. Então, o seu trabalho vai ser de convencimento dos pais a fazerem o tratamento de vermes, parasitas, rigoroso, a retirada da alimentação, tudo que faz mal a ele, e fazer uma complementação vitamínica, tá? Exames clínicos completos, etc. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Verificar na cidade se tem alguma clínica que tenha profissionais especializados em autismo de verdade. Não é profissional que sabe prescrever medicamentos e não sabe fazer mais nada. Não, profissionais que saibam que o autista, antes de qualquer medicamento, tem que ser feito todo um processo de análise clínica completa, eliminação de parasitas, tudo isso. Para depois, o que sobrar, ser contido pelos medicamentos. Quando ele está muito agressivo, o medicamento é necessário logo de cara, enquanto você faz as outras coisas. Não pode dar só o medicamento. Dar só o medicamento vai só fazer a contenção. Tá? Então, você, Yuri, que está nessa situação, né? Nicolas já é professor de matemática, Bernardo vai ser biólogo, pretende ser biólogo. Yuri, eu falei ensino médio. Yuri, desculpe, Yuri, você já está na faculdade de pedagogia. Bernardo e Alexia, que estão no ensino médio. Bernardo quer ser biólogo e Alexia quer ser neurocientista. Neurocientista, você vai escolher entre várias áreas, né? Você até perguntou qual é a área melhor para você. Tem a neurociência molecular, a neurociência celular, cada uma trata da molécula ou da célula. A neurociência sistêmica, que trata de todo o sistema nervoso. A neurociência comportamental, que é a parte mais para psicológica. E a neurociência cognitiva, que é a minha área.
Então, a neurociência comportamental é um neuropsicólogo, por exemplo, tá? É uma neurociência fantástica. Então, para você ser neurocientista, escolha uma delas, tá? O biólogo, por exemplo, pode entrar pela neurociência molecular e celular, né? O neurologista, a neurociência sistêmica, o médico neurologista, né? O psicólogo, a neurociência comportamental, e o educador, a neurociência cognitiva, tá? Então, com isso, você já entra na área da neurociência, que realmente é uma maravilha, né? Cada dia a gente descobre mais alguma coisa fantástica na história da neurociência, né? Então, o futuro da edição genética, como nós vimos ontem e respondemos hoje, está incerto ainda, tá? E o futuro de vocês está certíssimo. É só vocês agora caminharem no sentido de descobrirem o rumo certo a partir de agora para poderem fazer diferença na sociedade, tá? Então, respondido, Yuri, sobre método Denver, ABA, TEACH, mete as caras, é para estudar isso mesmo. Agora, o ideal é convencer os pais para fazer esse tratamento correto do autismo, né? Nós estamos querendo ver se em cada cidade nós estimulamos a criação de uma clínica em que todos os profissionais estejam direcionados para o estudo multidisciplinar de cada pessoa que entrar lá. Porque para conhecer autismo, TDAH, TOD, etc., não adianta um profissional só. Por melhor que ele se ache, está faltando sempre alguma coisa. Então as clínicas têm que ter uma conversa, os profissionais na clínica, tem que ser uma clínica cujos profissionais têm uma conversa entre si, relato de caso para ser estudado por todos. Só assim nós teremos um tratamento correto dessas comorbidades, síndromes e transtornos. Lá em Passo Fundo, como eu já comentei com todos vocês, foi inaugurada a clínica psicolúdico nesses moldes. Agora nós vamos então verificar se aqui na Bahia nós conseguimos fazer a mesma coisa em Ceabra, na Chapada Diamantina. E depois em cada cidade dessas que houver interesse, nós fazemos a mesma coisa para nós podermos ter algum lugar de referência para ter um tratamento que seja realmente um tratamento interdisciplinar, transdisciplinar, em que as pessoas sejam humildes em saber, os terapeutas sejam humildes em saber que não sabem nada, que um precisa do outro para poder entender aquela criança que está ali ou aquele adolescente que está ali. Ok, gente? Por hoje é só. Um forte abraço para todos vocês e escrevam, mandem suas dúvidas. Lembrem que no próximo vídeo, que deve ser segunda-feira, se houver alguma possibilidade de vídeo sábado e domingo, eu coloco outra coisa, é sobre incrementar o cérebro, como ler, memorizar, etc., com mais facilidade. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Amigos, a transformação social é possível e pode começar dentro de uma sala de aula, não exclusivamente por meio da educação escolar, mas sim pela reestruturação das famílias a partir da conquista dos alunos, por meio da capacitação dos profissionais de educação.